Olá, meus amados. O tema de hoje é verdade ou mentira. Estamos num mundo onde é tão fácil mentir. Na verdade, todas as pessoas, elas mentem. Antes de nós entrar nesse tema, sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus Oficial. Você já é inscrito? Muito obrigado. Se não é, se inscreva agora nesse momento. Está escrito lá em inscrever. Coloca lá, aperta lá, clica, né? Deixa seu like também. E muito obrigado pela sua participação. Sejam bem-vindos. É uma honra, é uma alegria, junto com vocês, estudarmos um pouquinho mais da palavra de Deus. Verdade ou mentira? Queridos, todos os seres humanos têm uma facilidade para mentir. Isso é natural. Isso está na nossa natureza humana, pecaminosa. Por sermos pecadores, é muito fácil a gente mentir. Isso estamos falando de quase todas as pessoas, quase 100%. Vamos dizer 100% das pessoas já mentiram alguma vez. Todos os seres humanos que já viveram, que estão vivendo e que vão viver ainda, vão mentir. Já mentiram. Então, meus amados, mas a Bíblia Sagrada vai nos falar quem é o pai da mentira e quem é o autor da verdade. E nós devemos, com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus, falarmos a verdade, viver pela verdade. João 14, verso 6, as palavras de Jesus, você já ouviu, você já conhece. Jesus fala bem assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo, eu sou o único caminho verdadeiro que conduz ao céu. Ninguém tem acesso ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus Cristo. A verdade é o Deus Pai Todo-Poderoso. A verdade é Deus Espírito Santo, é a palavra de Deus. A verdade é a lei de Deus. Nós já comentamos aqui com vocês as 5 eternas colunas da verdade, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a palavra e também a lei de Deus, os mandamentos. João 17, verso 17, nos diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus amados, a palavra de Deus é a pura verdade. Por isso o inimigo odeia a palavra de Deus, menospreza a palavra de Deus. E ele tem usado instrumentos, muitos, milhões de pessoas, como seus instrumentos para o quê? Para pisar na palavra de Deus, para abandonar a palavra de Deus, para, vamos dizer assim, caçoar da palavra de Deus, afastar a palavra de Deus das pessoas, porque aqui está a verdade. A Bíblia desmascara o inimigo. A Bíblia Sagrada fala do resultado final do reino das trevas. A Bíblia fala da destruição de Satanás, da destruição do seu reino. A Bíblia fala do fim do pecado. A Bíblia fala de todo o mal, de todo o engano de Satanás, das suas astúcias. A Bíblia apresenta Satanás como o verdadeiro lixo do universo que será destruído. Por isso, Satanás não quer que as pessoas descubram a verdadeira palavra de Deus. Aqui está a verdade, porque a Bíblia fala de Jesus e Jesus é a verdade. Queridos, muitas vezes a verdade dói, mas é preciso que nós falamos a verdade, que sejamos sinceros. Existe aquela meia verdade, meia mentira, ou alguns falam uma mentira cor-de-rosa. Tudo isso devemos abandonar com a ajuda de Jesus, sermos sinceros e verdadeiros. É claro, saber falar essa verdade na hora certa, no momento certo, mas nunca falsificar, tentar falsificar a palavra de Deus, a verdade de Deus. Jesus também nos diz no Evangelho de João 8,32, está escrito assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Então, meus amados, conhecendo a verdade que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, essa verdade nos liberta. Nos liberta o quê? Da mentira, nos liberta das tentações, nos dá vitória sobre o poder das trevas. A verdade tem poder libertador. Você quer ser livre
livre dos vícios, livre do pecado, livre do próprio eu que muitas vezes está nos esmagando, né, sem nós perceber. Você quer estar livre da condenação? Entregue o teu coração à verdade e fale somente a verdade. Mas quem é o pai da mentira? A mentira, qual é o resultado final da mentira? A destruição, a morte eterna. Está escrito, meus amados, no Evangelho de João, capítulo 8, 44, você vai ficar surpreso com esse texto. Olha que texto interessante, talvez você nunca ouviu esse versículo, ou já ouviu alguma vez, mas é muito interessante. Diz assim, palavra de Jesus: vós sois de vosso pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai dela, ou seja, pai da mentira. Então, meus amados, aqui Jesus está falando com vários líderes da sua época que eram mentirosos. Eles queriam satisfazer a vontade do seu próprio coração pecaminoso, carnal. E Jesus está dizendo, olha, vocês que estão mentindo e querem fazer a vontade do seu próprio coração pecaminoso, vocês são do diabo. Vocês são os mentirosos, porque Satanás é um mentiroso desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio, porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Olha, meus queridos, como é forte esse texto. Se Satanás é o pai da mentira, e se eu tenho o prazer de ficar mentindo, eu sou o quê? Estou sendo do filho do diabo. Puxa vida, que terrível. Então, todos os que mentem voluntariamente estão o quê? Fazendo a vontade de Satanás. Estão se tornando filhos do diabo. Isso pode acontecer comigo. Por isso que eu falei para você, e falo para mim mesmo, vamos falar a verdade, queridos. A gente muitas vezes pega um hábito de ficar mentindo. E isso parece que é brincadeira, mas é muito sério, meus amados. Se você falar somente a verdade, se você viver pela verdade, você é filho do Deus Altíssimo, você é irmão de Jesus, você está se preparando para ser um candidato do reino celestial, você está seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que é a pura verdade. Então, se nós mentirmos, ou mentiras cor-de-rosa, ter esse hábito de mentir, eu estou seguindo o exemplo de Satanás, eu estou me tornando um filho do diabo. Que terrível! E tem vários textos, inclusive no livro do Apocalipse, no capítulo 21, falando da nova terra, falando do novo céu. A Bíblia diz que fora vai ficar os mentirosos, os impuros, os avarentos, enfim. Há uma lista grande de pecados, de vícios. E um deles é a mentira. Por isso, querido, a partir de hoje, vamos ficar com a verdade. Vamos deixar do lado a mentira em toda a sua forma. Com a graça de Deus, vamos ficar com o que é verdadeiro, não com o que é falso. Satanás foi um mentiroso desde o começo. Não foi ele que disse para Eva que ela podia comer do fruto, que ela não ia morrer coisa nenhuma? Lá em Gênesis 3, Gênesis 2, Jesus falou para Eva e Adão, olha, se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. O diabo usa a serpente como um disfarce, né, como um médium, e fala para Eva o quê? Pode comer do fruto, você não vai morrer coisa nenhuma, você vai ser igual a Deus, você vai ficar mais bonito, você vai ficar mais inteligente. É um mentiroso. Por isso a Bíblia fala que há um lago de fogo sendo preparado para o diabo e seus anjos. E para todos os que escolhem Satanás como seu líder. Mas você escolheu Deus para ser o seu líder. Amém? Você escolheu o Senhor Jesus Cristo, que é da verdade, porque você vai falar somente a verdade. E eu também. Todos nós temos falhado, não somos santos. Mas a partir desse momento, você está tomando a decisão, e eu também, de falarmos a verdade. Porque queremos ser filhos de Deus e não filhos do diabo. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, por tua paz. Obrigado pela tua verdade, que é o Senhor Jesus, a tua palavra. Ajuda nós, ó Pai, a falarmos a verdade, vivermos pela verdade. E se for preciso, darmos a vida pela verdade. A verdade nos liberta e nos salva. Em nome de Jesus, cuida de cada amigo nesse momento, de cada família.
por Jesus. Amém. Queridos, até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe.